às profundezas da escuridão, onde as sombras revelam segredos macabros e os sussurros do terror. Esses sussurros eles ecoam. Este é o podcast que vai desafiar seus nervos e assombrar seus pensamentos. Noites Sombrias. É isso aí, galera. Noites Sombrias está no ar. Hoje, em nosso segundo episódio, exploraremos os recantos mais sombrios da mente humana, onde a linha entre o grotesco e o sublime, essa linha ela desaparece. Preparem-se para encarar o canibal mais notório das telonas dos cinemas. Um ser com apetite voraz transcende o macabro para adentrar o território do pesadelo mais sombrio. Meu nome é Fernando Michel. Peço que sigam-me em minhas redes sociais e aqui no Spotify para acompanhar outros episódios. Vamos contar a história aterrorizante dele. Ele que é conhecido como o Hannibal, Dr. Hannibal Lecter, o canibal. Um nome que ressoa em corredores de sanidade e em murmúrios de medo. A mente afiada como uma lâmina, os olhos gélidos que desvendam segredos mais profundos e tenebrosos que a própria carne que ele consome. Este não é apenas um homem, é uma criatura da noite, um predador, um sádico que se deleita com o desespero alheio. Ao longo dessa jornada sinistra, desvendaremos os mistérios que cercam Hannibal Lecter, o canibal que habita o imaginário do nosso querido gênero terror. De suas palavras cortantes como facas aos seus atos tão meticulosamente calculados, sua inteligência, cada episódio será um passo mais próximo do abismo que ele cria ao seu redor. Então, vamos apertar os cintos da sanidade. Assistam atentamente os suspiros arrepiantes que se desenrolam nesta narrativa sombria do canibal mais famoso das telonas. Estamos prestes a explorar os cantos mais obscuros da mente humana. Adentraremos o reino perturbador, a mente com seus piores pesadelos. Vamos enfrentar esse desconhecido, pois aqui no Noites Sinistras, a escuridão ela se torna nossa aliada. Em uma noite sombria, Clarice Starling caminhava pelas ruas vazias, assombrada pelas lembranças do seu algoz, o Dr. Hannibal Lecter. A lua cheia lançava uma luz pálida e trêmula sobre a cidade silenciosa. O vento sussurrava segredos inquietantes e o ar estava impregnado com um medo latente. Desprezado e desfigurado, Mason Verger, envolto nas sombras, observava cada passo de Clarice. Seus olhos vingativos brilhavam com uma determinação cruel. Ele planejava uma armadilha para poder caçar o predador Hannibal, usando o agente do FBI como peça-chave. Clarice, alheia à trama que se desenrolava ao seu redor, entrou em sua casa. O ranger das tábuas de madeira ecoava como um presságio enquanto ela caminhava pelos corredores escuros. Uma sensação de que algo estava errado. Algo sombrio a envolvia, mas ela não conseguia identificar a fonte do seu desconforto. Enquanto isso, o canibal Dr. Hannibal Lecter, com sua sofisticação sádica, pressentia a presença de Clarice como um faro aguçado de um predador. Seus olhos frios e inteligentes estudavam os detalhes de cada movimento e ele percebia que algo estava prestes a acontecer. A atmosfera se tornava cada vez mais densa, mais intensa, carregada de suspense e muito terror. Esse terror era iminente para Clarice. A noite avançava e Mason Verger ele revelou sua face deformada nas sombras. Um sorriso macabro, traçado por anos de ódio. Ele desencadeou seu plano
para poder capturar o Dr. Lecter, mas a princípio Clarice foi a vítima principal. Clarice acordou em um lugar desconhecido, raptada por Verger, cercado por muita escuridão. A voz fria de Hannibal ecoava em sua mente, misturando-se com os suspiros arrepiantes de Mason. O jogo sádico começava enquanto o Dr. Hannibal Lecter se aproximava, movendo-se como uma sombra. E Mason observava com olhos famintos por muita vingança. A tensão atingiu seu ápice quando Clarice se viu presa entre dois monstros. Cada palavra de Lecter era como um suspiro, como um soco no estômago, e a promessa de vingança de Mason pairava no ar. O suspense se transformava em pavor e a linha entre caça e caçador se dissolvia nas sombras da noite, onde o horror se alimentava dos medos, esses medos mais profundos de Clarice Starling. É isso aí, galera. Depois de contar essa história, a curiosidade agora é qual é a ordem cronológica para poder assistir Hannibal Lecter. Qual é essa cronologia? Vamos conhecer aqui no nosso podcast essa lógica, essa ordem cronológica para poder assistirmos. Anthony Hopkins, ele vive Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs, 1991. Esse filme é bastante interessante. Hannibal Lecter é um dos vilões mais icônicos e famosos da cultura pop. O temido e intrigante serial killer canibal originou-se na literatura, mas teve seu impacto maior nos cinemas com o lançamento de O Silêncio dos Inocentes. A partir daí, uma franquia de sucesso ela se desenvolveu, incluindo outros filmes e uma série de televisão. No entanto, não sei se vocês sabiam que O Silêncio dos Inocentes ele não é o primeiro filme da ordem cronológica desse universo do Hannibal. Além disso, você sabia que esse filme ele nem foi a primeira aparição do vilão no cinema? Justamente. Caso você não saiba dessa história e esteja interessado em conhecer melhor esse universo de Hannibal, assistindo todas as obras essas obras clássicas em ordem cronológica dos eventos, eu vou explicar melhor qual é essa ordem cronológica. A origem de Hannibal, o Anthony Hopkins, o Hannibal teve essa ordem, como eu havia falado lá no Silêncio dos Inocentes, bastante interessante. A jornada de Hannibal Lecter, ela tem início no romance Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho ele foi escrito por Thomas Harris e publicado originalmente em 1891. Contudo, Hannibal ele ganhou notoriedade mais significativa no romance subsequente de Harris, O Silêncio dos Inocentes. Aí sim, foi publicado em 1988. Entretanto, o reconhecimento em grande escala ele veio com uma adaptação cinematográfica desse livro, quando o personagem ele foi representado por Hopkins como ator principal. Desse modo, com o sucesso do filme e do personagem, o autor Thomas Harris recebeu a oportunidade de criar mais duas obras com o vilão, dar essa continuidade: Hannibal, 1999, e Hannibal Rising, 2006, e posteriormente também foram levadas para as telas dos cinemas. Mas como eu havia falado, qual é a ordem cronológica para poder assistir e ter entendimento sobre o filme? Eu vou falar sobre a ordem dessa franquia. Hannibal, a origem do mal. Hannibal Rising, 2007. Gaspard Wheeler vive o jovem Hannibal, essa fase criança, adolescência e o início do adulto,
A Origem do Mal, The Weinstein Company, Metro-Goldwyn-Mayer. Apesar de ser o último filme de Hannibal, ele é contado como a origem de todo esse acontecimento. É o primeiro na ordem cronológica dos eventos dessa franquia. Ele é baseado no romance homônimo de 2006. A obra explora a história de origem de Hannibal, do Dr. Lecter, e sua evolução como esse assassino sádico, esse canibal. Esse enredo ele aborda a infância de Hannibal lá na Lituânia durante a Segunda Guerra Mundial, quando toda a família dele foi assassinada. Depois segue a sua juventude já na França, onde ele se torna um estudante de medicina, um estudante muito ávido, aplicado. Contudo, quando Hannibal relembra detalhes sobre a morte de sua irmã, a irmã dele, a Misha, ele iniciou uma busca por vingança, se transformando no assassino que todos conhecemos por meio do cinema. O Gaspard Ulliel, ele interpretou o Hannibal Lecter, e o elenco também inclui Gong Li, Rhys Ifans e Dominic West. Hannibal uma série de 2013 e 2015 também. Teve Mads Mikkelsen, ele vive o canibal, o Hannibal, nessa série de 2015. Inclusive, ela é passada em alguns streams mais conhecidos. Disponível para, inclusive é disponível para todos os assinantes que tem Amazon. Essa é uma escolha facultativa, quem quiser. Hannibal é uma produção para ser vista de maneira independente. Ela apresenta uma narrativa própria, inspirada nos livros Dragão Vermelho e Hannibal. Aqui o famoso vilão, ele já é interpretado por Mads Mikkelsen. Essa série ela não tem conexão direta com os filmes que foram lançados. No entanto, se você é um completista e deseja assistir a tudo que é relacionado a esse universo do Hannibal, você pode acompanhar essa produção depois de assistir a Hannibal, A Origem do Mal. Dar essa sequência, mesmo que não tenha essa ligação. Com 3 temporadas, as 2 primeiras se concentram quando o agente do FBI, Will Graham, conhece Hannibal Lecter, antes de este último se tornar um famoso serial killer e ser preso. A 3ª temporada, ela cria sua própria adaptação da literatura da Dragão Vermelho. Dragão Vermelho é um filme de 2002. Aí já temos Edward Norton, grande ator, vive o Will Graham em Dragão Vermelho. Esse é um filme bastante interessante, bastante divulgado. Um crédito para Universal Pictures. Para quem gosta dos filmes de terror, aí uma boa adaptação desse romance. Um romance também homônimo. Sua história ela é a segunda na cronologia de eventos, o universo de Hannibal Lecter. Esse filme ele é dirigido por Brett Ratner. Tem um ator, Anthony Hopkins. Ele retorna pela 3ª vez na pele do canibal Hannibal Lecter. O filme também conta com Edward Norton, grande ator, Ralph Fiennes, Emily Watson, Evan Keater e Philip Seymour Hoffman no elenco. Essa trama, o ex-agente do FBI, Will Graham, que é o Norton, conta com a ajuda do serial killer, o Hannibal Lecter, caracterizado pelo Anthony Hopkins, e está preso em uma instituição psiquiátrica para poder capturar outro assassino conhecido como Fada do Dente. Fada do Dente interpretado por Fiennes Reis. Anos antes, Graham ajudou a capturar Lecter, que quase o matou, levando o agente a se aposentar do serviço devido àquele trauma naquela oportunidade. Agora, prestando um serviço auxiliar à polícia, o Will Graham ajuda a busca de um assassino para adentrar a mente de outro. Então ele vai atrás do Hannibal Lecter para poder tentar encontrar outro assassino. Temos também o aclamado cineasta
Michael Mann, que dirigiu este filme, que é outra adaptação de Dragão Vermelho. Portanto, ele também é o segundo filme na ordem cronológica dos eventos da série. Este foi o primeiro filme da série Hannibal a ser lançado. No entanto, muitas pessoas tendem a ignorá-lo devido à ausência de Anthony Hopkins no papel do Hannibal Lecter. Além disso, neste filme, o serial killer Cannibal tem o nome de Lecter e é interpretado por Brian Cox. Esse que eu falei é o Caçador de Assassinos, e ele é um dos poucos filmes da franquia que recebeu elogios da crítica em geral. Além do mais, esse longa é reconhecido como um dos melhores thrillers dos anos 80 e um dos principais trabalhos dentro da aclamada filmografia de Michael Mann. O Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs, de 1991. O Silêncio dos Inocentes é uma adaptação bastante interessante. Temos o crédito da Orion Pictures. Ele é uma adaptação, um romance bastante interessante. Ele é o terceiro da sequência de filmes nessa cronologia dos eventos da série. Foi o longa-metragem que marcou o início do sucesso dessa grandiosa franquia e introduziu o ícone vilão de terror Hannibal Lecter, eternizado pelo incrível ator Anthony Hopkins. Ao público em geral, ele foi dirigido por Jonathan Demme e com Jodie Foster no papel principal. Esse filme recebeu aclamação geral da crítica e inclusive conquistou 5 Oscars, incluindo melhor filme, melhor ator, que Anthony Hopkins ganhou, e melhor atriz para Foster. Essa trama ela gira em torno de Clarice Starling, a Foster, ganhadora do Oscar, uma jovem agente do FBI em treinamento. Ela é designada para auxiliar na investigação do serial killer de mulheres conhecido como Buffalo Bill. Na busca pela resolução desse caso, Clarice procura a colaboração de Hannibal Lecter, o canibal que está preso em um hospício psiquiátrico de segurança máxima. Terror do início ao fim. E uma recomendação: a personagem Clarice ela recebeu uma série própria em 2021. A história dessa série ela se situa após esse filme. Hannibal 2001. Anthony Hopkins nesse filme Hannibal, ele vive Hannibal Lecter em esse filme de 2001, com crédito para Unet International Pictures. Ele também está disponível nas grandes redes de streaming, Prime Video, a Amazon, Apple TV. E por fim, para contar a história do Hannibal, que conclui essa saga, Hopkins ele retorna pela segunda vez na pele de Lecter neste filme dirigido por Ridley Scott. O filme ainda traz Julianne Moore como Clarice Starling, Gary Oldman, Ray Liotta, Giancarlo Giannini, Zelig Ivanek, Frank Faison e Francesca Neri. Nesse filme, bastante aclamado pela crítica, o Hannibal Lecter ele foge da cadeia em O Silêncio dos Inocentes, vive escondido lá pela Europa e continua seus hábitos canibais. Porém, quando ele é descoberto, o assassino ele retorna o contato com a agente do FBI, a Clarice Starling, que passa por um péssimo momento. Além disso, o desfigurado Mason Verge, o Oldman, uma das vítimas sobreviventes de Hannibal, ele busca vingança contra esse serial killer. Galera, cuidado com o canibal, Dr. Hannibal Lecter. Aguardo para o próximo episódio do Noites Sombrias e até mais.